Você já parou para pensar que a sua voz pode ser a chave para melhorar a sua escrita? Muita gente acha que para escrever bem precisa ler bastante e treinar muita redação. É claro que isso com certeza ajuda, mas existe uma prática simples que pode ajudar muito a melhorar e que a maioria das pessoas ignora ou não sabe que pode ajudar, que é a leitura em voz alta. Hoje eu vou te mostrar como que esse hábito pode transformar a sua produção de texto, a sua criatividade, a maneira como você coloca os seus argumentos, a sua criticidade e até a sua autoconfiança. Fica comigo até o final nesse vídeo que você pode até mudar o seu jeito de estudar redação. A leitura em voz alta é uma técnica muito antiga. Ela é usada desde o tempo onde a maioria das pessoas não sabia realmente ler, né? Mas tinha uma pessoa que sabia ler e que lia em voz alta para o restante de um grupo maior. Sabe por quê? Porque a leitura em voz alta, ela muda a nossa percepção sobre o texto que a gente está ouvindo, né, que está sendo lido. Ela amplia essa percepção, né? Você ativa a sua visão, a sua audição. A memória auditiva, né, que é quando você lembra de coisas que você já escutou antes, já aprendeu antes, né? A articulação da fala, que quando você escuta alguém lendo, você vai aprendendo maneiras melhores de falar aquilo que você lê. O ritmo do pensamento. O cérebro, ele processa o texto quando você escuta ele em voz alta de uma forma muito mais profunda. E você percebe sons, ritmos, pausas, sentidos, né? Até os próprios sentidos do nosso corpo. Você percebe melhor está ouvindo o texto do que quando você está lendo numa leitura silenciosa. E a maioria desses sentidos, né, dessas percepções que você tem do texto, eles passariam despercebidos se tivesse feito apenas uma leitura silenciosa. É por isso que a leitura em voz alta é uma ferramenta poderosa que pode ser sua aliada na hora de escrever. Quando você lê um texto em voz alta, você presta mais atenção àquilo que você está dizendo. Isso significa que você compreende melhor, né, o texto, você capta as nuances, as entonações, os estilos de linguagem. Então essa atenção que você consegue focar melhor, né, concentrar melhor naquilo que está escrito, te ajuda a ter maior atenção ao conteúdo. Então você consegue prestar mais atenção ao que você está lendo. A leitura em voz alta faz com que você escute novas palavras, né? Quando você lê qualquer texto, principalmente que não foi escrito por você, né? Quando você está lendo em voz alta, você ouve novas palavras, você sente como que elas soam, né? Como é que é o som delas e percebe se essas palavras combinam ou não com determinados contextos, né? Com assuntos, temas, histórias, né? Isso vai enriquecer o seu vocabulário, que é o vocabulário ativo, aquele que você de fato utiliza quando vai escrever. Palavras que estão mais presentes na sua memória, na sua mente, né? E que durante o seu pensamento para produzir um texto, elas vêm com mais facilidade para você utilizá-las. Então esse vocabulário ativo, ele fica muito mais rico quando você se utiliza da leitura em voz alta. Quando você está escrevendo uma redação e você lê o seu texto em voz alta, você percebe se ele tem fluidez, né? Se uma ideia está mal conectada, né? Se você colocou ela numa frase que está meio truncada, parece que ali não é o lugar ideal para colocar aquela palavra, né? A leitura em voz alta revela todos os nós, né? Os lugarzinhos que você precisa desatar, que está enroladinho ali, que está confuso. Então, quando você lê em voz alta, você consegue ter essa clareza de perceber os lugares onde as suas frases ficaram ruins. E aí você consegue desmanchar esses probleminhas através da leitura em voz alta. Você consegue perceber para poder consertar. Sabe aquela frase que às vezes você achou ótima, mas na hora que você leu ela em voz alta, parece que ela soou muito estranha? Isso acontece porque com a leitura em voz alta, com a oralidade, né, revelam-se todos os erros, as incongruências, as coisas que estão feias e que você não conseguiu perceber se você tivesse feito só uma leitura silenciosa, né?
leitura silenciosa costuma esconder essas frases que ficam soando estranho, que às vezes tem alguma palavra, algum som que não ficou legal junto com outra, e você pode ter que mudar de lugar ou trocar de palavra, né? Só com a leitura em voz alta é que às vezes você percebe esse tipo de erro. Quer ver? Leia essa frase com leitura silenciosa. Agora, vamos. Diante dos desafios contemporâneos, é imprescindível repensar as estruturas sociais vigentes. Percebe como a respiração influencia, né? Como as pausas fazem diferença até para você interpretar aquilo que você leu? Talvez você tenha percebido que essa frase está rebuscada demais, né? Palavras difíceis, um vocabulário um pouco, né, desnecessário. Isso pode ser ajustado. Olha só. Diante dos desafios de hoje, precisamos repensar a sociedade em que vivemos. Então, olha só, a leitura em voz alta, ela ajuda a perceber o tom do seu texto, né? Se ele está formal demais, muito rebuscado, se ele está confuso, né? Se a linguagem que você utilizou é adequada para aquele contexto que você precisa comunicar. Então, ela tem essas características, né? E ela te ajuda muito nisso daí. Então, a leitura em voz alta, ela realmente é uma ferramenta poderosa. A leitura em voz alta, ela também funciona como um ensaio mental para a sua escrita. Quando você lê bons textos em voz alta, na verdade você está absorvendo estrutura, ritmo, né, estilo. É como se você estivesse internalizando alguns modelos que você pode utilizar depois na hora que você for escrever. Então, mesmo quando você estiver lendo em momentos que não for para estudo ou que for, né, para você absorver alguma informação, ler em voz alta também auxilia nesse processo. Porque toda aquela gama de estruturas, de ritmos, né, a maneira de escrever, você vai guardar porque você está acostumado a ler aquilo. E em voz alta você vai guardar mais essas informações. E aí depois você pode utilizar isso quando você for produzir os seus textos. Tem uma dica que pode te ajudar muito, né, na questão da leitura em voz alta. Leia textos, crônicas, editoriais, contos. Esses textos, leia em voz alta, grave a sua leitura. Depois você escuta a sua gravação e aí você pode observar melhor, né, aonde você está travando, quais as palavras que para você pareceram estranhas e que você precisa ou ter mais contato com elas ou de repente não utilizá-las nos seus textos. O texto flui, ele é um texto coeso, coerente, você vai lendo e ele vai progredindo, né, na sequência. Então todas essas informações você vai conseguir fazer a observação quando você escuta a sua leitura em voz alta. Então é legal você gravar, você lendo, para você compreender aí como é que está a sua leitura e como é que essa leitura vai poder te ajudar na sua escrita. É um processo que pode aprimorar a sua escrita de uma forma gradual e consciente, porque aí você vai tendo consciência do seu progresso ali, né, de onde você precisa melhorar e como você vai conseguir resolver os problemas que você tiver, tanto na leitura quanto na sua escrita. Agora um desafio treino para você que quer escrever melhor. Escolha um texto de uma página. Leia em voz alta 2 vezes. Escreva um parágrafo com o mesmo tema ou ideia. Leia seu parágrafo em voz alta e revise com base no que você ouviu. Faça isso por 7 dias. Depois compare seus textos para ver a sua evolução. A leitura em voz alta é muito mais do que um exercício de leitura. É um exercício de escuta, de clareza, de compreensão e de escrita consciente, quando você escreve sabendo o que você está escrevendo e por que você está escrevendo. Se você quer mesmo evoluir, pode começar agora. Deixa aqui nos comentários, me conta. Você já tinha o hábito de ler em voz alta? E como que isso sempre te ajudou? Me conta aqui também se você fez o desafio treino e se isso realmente ajudou você a melhorar na sua escrita.
E fica com a gente por aqui, que sempre vai ter dicas interessantes para a gente aprender mais. Até a próxima. Tchau!